capítulo 3, vou estudar até o versículo 9, ou seja, o capítulo inteiro, né? Hebreus 3. Já ouviram falar de uma nadadora chamada Florence Chadwick, uma mulher que fez a travessia, ou conseguiu, né, a proeza de fazer uma travessia de longa distância, 26 milhas quilômetros. É um desafio gigantesco ali no chamado Canal da Mancha, se não estou enganado. É isso, não. Bem, isso, é da Inglaterra para França. A gente fez esses dois cursos, né? Ela está ela fez cinco na Inglaterra para França e quanto na França para Inglaterra, né? E interessante estar ela em uma das chegadas é que minha primeira vez que ela fez essa travessia, em 1952, ela estava numa situação bem difícil por causa da névoa, né, que estava ali sobre aquele mar gelado. Imagina que uma travessia de aproximadamente 41 quilômetros, não é coisa pequena. Agora, em mar gelado, aproximadamente temperatura de 10 graus Celsius, né? Imagina a água gelada. E ela fazendo essa travessia nadando, e tinha ali médicos e o treinador dela, inclusive a mãe dela, nos barcos, né, ajudando. Mas a primeira vez, ela demorou aproximadamente 15 horas em nadar, né? Isso tudo. Só que ela não conseguiu. Ela dizendo que não conseguia, o treinador vai lá, falta pouco, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. E ela dizendo, eu não consigo ver a terra, sendo inútil nadar tanto, você pode me tirar daqui. E o treinador começou a nadar por mais alguns minutos, ela nadou, mas a névoa continuava impedindo ali que ela visse, né, ou realmente fizesse com que ela desistisse totalmente da travessia. E quando ela entrou em um barco que levaram ela mais para perto, ela faltava apenas 800 metros para chegar, bem pouquinho tempo, né? Antes de ela conseguir, ela desistiu. Ela havia nadado por aproximadamente aí 16 horas, e a única coisa que completar, impedia de completar o ciclo, foi lá no final. Não estava vendo o final da travessia. A névoa, a falta de visibilidade, fez com que ela perdesse a esperança e até se chateasse com seu coração, né, com o que ela estava fazendo, ao ponto de chamar aquilo de inutilidade. É inútil o que eu estou fazendo, por que eu faço isso? 2 meses depois, Florence tentou novamente, descansou dessa vez com a cabeça também pronta, ela foi lá e conseguiu fazer a primeira vez a travessia, logo depois ela fez a travessia também de volta. Então ela está na história de ser uma mulher que fez a travessia indo e voltando nesse cenário. Mas o que a gente aprende com essa história? Essa história nos ensina que a jornada do cristão não diz apenas a respeito de começar bem, não diz apenas respeito de como você começa, mas principalmente como você termina. Nós precisamos compreender que o cristianismo é uma jornada. Muitas pessoas dizem assim, né? Tipo, minha mão, aceitei Jesus como Salvador. Para frente, vida que segue. Mas nós vemos que o cristianismo é uma jornada. Né? Você veio a esse, estreou a esse sangue da barriguinha da sua mãe, independente da situação que você nasceu, seja uma situação difícil, uma situação melhor. Deus ali, ele não tinha perdido o fluxo, o controle da sua vida desde aquele momento. Isso que você vai dizer, né? Ah, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. O Senhor me viu ainda se em forma. E só fazendo um link rapidinho, um parêntese, é interessante que talvez muitos de vocês que nunca tenham visto uma ultrassom, né, de bebê, não tenham muito essa noção do que é isso. Mas uma das primeiras vezes uma das primeiras vezes não, a primeira vez a qual você uma ultrassom do meu filho, né, do Conrado, fez, não dá pra ver nada. Literalmente o que eles chamam de saco gestacional, né?
tem ali uma coisa que é um bebê, mas não tem forma de nada, simplesmente é alguma coisa. E com aproximadamente 10 semanas ali, você já vem batendo desesperadamente, né? E a Bíblia nos diz que Deus isso ainda quando nós éramos uns bichos sem forma. Há aproximadamente 4.000 anos atrás, ali, quando existia ultrassom, né? Existia essa tecnologia tal, Deus já sabe, já tinha visto aquele saquinho gestacional lá. Então, a vida cristã, nossa vida cristã, é uma história que começa desde quando o Senhor planejou a conheces a esse mundo. No entanto, sabemos que há um start para a nossa caminhada com Cristo, né? Ao momento em que você reconhece os seus pecados e coloca a sua confiança em Cristo como seu Salvador, aquilo ali é um momento em que começa. Um momento em que você reconheceu. Se até o dia em que chegar, seja por você encontrar com Cristo, o dia ele vir te buscar, seja pela vida acabar nesse mundo, a vida vai continuar. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que o link que eu quero fazer com essa história é que não adianta você começar bem se você não terminar bem. Quantos homens e mulheres de Deus nós vimos que começaram bem a vida cristã, mas que no caminho fraquejaram? Talvez vocês mesmos conheçam alguém, né? Começou bem, que de fato caminhou com Cristo por um tempo e de repente fraquejou, fracassou. Isso é só pessoas que se novos convertidos, pastores, né? Pastores renomados que, infelizmente, terminam suas vidas bem, ou mal, né? E o que nós vamos ver hoje, o tema que nós vamos estudar hoje, é a superioridade de Cristo e o alerta contra a incredulidade. Mais uma vez, nós vamos ver, né? Superior aqui, mas ele vai fazer um alerta muito importante para nós. Assim como ele fez para aquele público que recebeu primeiramente a carta aos Hebreus, nós vamos ver que logo para a gente também isso vai ter influência direta. Então, Zay, pode passar, por favor? Aí é a grande ideia do trecho. O que nos viu? A palavra de Deus e a comunidade que nós vivemos são meios usados por Deus para nos lembrar da integridade. A palavra de Deus ou a palavra que Cristo deixou são meios que Deus utiliza e a comunidade são meios que Deus utiliza para nos livrar da incredulidade. O capítulo é grande, são 19 versículos, mas eu queria ler com vocês apenas aqui, a partir do versículo 12, certo? A gente vai ler, durante a exposição do texto, a gente vai ler a primeira parte, mas vamos ler aqui os versículos 12 ao 19. Hebreus 3, versículos 12 ao 19. Diz assim a palavra do nosso grandioso Santo Deus. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram, mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se dignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram cujos cadáveres caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, grandioso Deus, nós queremos pedir o teu auxílio nessa manhã, pedir que o Senhor possa trabalhar nas nossas corações, Senhor, para entendermos a verdade do Senhor. A tua palavra é a verdade, o Senhor mesmo declarou. E nós queremos crescer, Senhor Deus, por meio dessa palavra essa que nos leva ao crescimento, que nos livra de uma vida de incredulidade. Nessa manhã, Senhor, me ajude.
Me ajude não somente a ensinar, mas ensinar as verdades do Senhor, a verdade do Senhor, que é a Sua palavra. Nós cremos, ó Deus, que a única verdade, verdade absoluta que nos leva a crescer e nos manter firmes na vida cristã é a Tua palavra. Nos ajude, Deus, essa manhã a entender e a sairmos daqui encorajados a praticar. Se alguns dos meus irmãos aqui estão lutando, Senhor Deus, com infidelidade ou lutando com o coração duro, nessa manhã o Senhor, que é o Deus que quebra corações duros e transforma incrédulos em salvos que têm uma fé urgente. Nessa manhã o Senhor esteja agindo no nosso meio, trabalhando nos nossos corações para nos voltarmos para Ti, quebrantados e obedientes. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, meus irmãos, que nós vamos ver aqui, é, o autor da carta aos Hebreus, ele vai fazendo um né, e ele faz isso no texto direto. Né? O texto começa, no capítulo 2, está dizendo no versículo 17. Né? Diante do que ouvimos, versículo 17 do capítulo 2. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas entre a Deus. Ele fazer propiciação pelo pecado do povo, pois aquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, poderoso para socorrer os que são tentados. Diante disso, diante de um Deus que, como o nosso Salvador Jesus, que é o sumo sacerdote, sempre pelo nosso pecado. Qual é a implicação disso? Qual é a diferença? Aí ele começa no capítulo 3, isso. Ou seja, diante disso, né, vocês têm que fazer isso. Então, é uma diferença aqui. E a primeira coisa que nós vamos ver, só conhecida, que é Moisés. Cristo é superior a Moisés. Versículos 1 ao 6, a gente vai ver isso aí, e ele vai mostrar. Por isso, irmãos, ou seja, diante do que Cristo fez, como nós vimos na semana passada sobre o sacrifício perfeito de Jesus, ele sofreu no meu e no seu lugar, pagou o preço que deveria ser nosso. A ideia de fazer a propiciação ou o pagamento completo, né, pelos nossos pecados. Lembra da propiciação, que é a ideia de oferecer um sacrifício em lugar de outro? Né? Ele estava lá pagando o preço que era meu ser. O preço que deveria ser pago, ele pagou. Não fez propiciação. Não existe mais nem preço a ser pago. Né? Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão e obediência ao Senhor. Não há nada que nós podemos fazer ou deixar de fazer para ser salvo. Cristo fez a obra completa. Por isso, ele vai dizer, né, diante disso, vocês que são participantes da vocação, ou vocês que conhecem de fato a Cristo, como ele está dizendo, o que ele vai dizer aqui? Olha aí. Vocês são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa cultura, Jesus. O apóstolo, né, é a ideia de literalmente aquele que é enviado para uma missão, como se fosse um embaixador. Né? Hoje a gente tem muitos apóstolos aí, né, no meio do mundo, né? Mas nenhum deles é um apóstolo que foi de fato enviado por Jesus. E a gente vê que essa ideia de apostolado, muitas vezes, vai ser realmente no sentido de enviado. O próprio Barnabé, que foi um daqueles que estiveram com Cristo, ele chamado de apóstolo, né? É um momento no sentido de ser enviado. Mas se nós pegarmos apóstolo como um título, que muitos outros usam hoje, isso aí já não existe mais. Das características de apóstolo era de ter fundado Jesus, ou de pelo menos ter participado do ministério de Jesus. E a gente sabe que, por mais que Barnabé não tenha sido um discípulo de Jesus diretamente, ele estava no ministério de Cristo. E ele, possivelmente, foi um dos primeiros cristãos que ele ajudou muito na começo da igreja primitiva. Né? Então, Jesus é chamado de apóstolo. O que o escritor está dizendo é Jesus ele foi enviado para uma missão. Né? Dentro da Trindade, ele deixa muito claro para essa missão. Apóstolo, literalmente aquele que é enviado, como nós vimos no texto sagrado até aqui, Cristo é aquele que veio a esse mundo com uma missão clara e determinada de redimir ou de remir, de pagar de uma vez por todas pelo sacrifício ou pelo pecado daqueles que não podiam pagar. Ele é o sacrifício perfeito, é por isso que ele é chamado de sumo sacerdote. Ele não é um sacerdote qualquer como era do Antigo Testamento. Aqueles que precisavam dar
periodicamente oferecendo sacrifício, sacrifício, sacrifício. Cristo não. Ele é o sumo sacerdote de todos. Né? Os pecados seu e meu foram pagos uma vez por todas no nosso Salvador Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Por isso que ele vai dizer o apóstolo e sumo sacerdote. O sacrifício de Cristo foi suficiente, uma vez por todas. Por causa de Cristo, nós podemos confiar que não precisamos mais oferecer sacrifícios frequentes e nem precisamos de outros sacrifícios. O que Cristo fez é suficiente. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos 3. Vamos ler os versículos 23 ao 26. Romanos 3, 23 ao 26, olha o que a palavra de Deus diz. Esses são textos que nós devemos guardar nos nossos corações. Romanos 3, 23 ao 26. O apóstolo Paulo escrevendo diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e que Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele mesmo, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo e ele é justificador. A ideia de ter nos tornado justos. Isso é o que nós chamamos da justificação. É Jesus nos dando o lugar dele de justo e assumindo o nosso lugar pecador. Os pecados, não que ele cometeu o pecado, mas ele levou sobre ele, como Isaías 53 diz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Abriu as costas aqui e recebeu a ação e a culpa que era minha e sua. Ele é justo, ele não cometeu o pecado, mas ele, por sua própria vontade e soberania, decidiu ser justificador. Nós podemos, então, meus irmãos, descansar nesse sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote enviado dentro ali da soberania da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, no plano perfeito e eterno, enviaram o Filho para que ele morresse e pagasse o preço que era nosso. E aí, diante disso, o que tem a ver Moisés entrar nessa história aqui? Né? Vamos pensar. Tinha Moisés como alguém de uma forma muito exaltada, que ele é. A gente vê isso muitas vezes nas escrituras, Moisés é usado muito, como alguém de referência. E por mais que ele tivesse sido errado, né, diante de Deus, sido pecador, mas era alguém que era um exemplo. Possivelmente havia uma posição exacerbada do povo ali, principalmente do judaísmo, a respeito de quem era Moisés. Eles colocavam Moisés muito de cima. A lei de Moisés, né, a Torá, Moisés que nos trouxe, e ele merece a honra no sentido de ser aquele que trouxe ali a lei a qual eles estavam se submetendo. Aquele responsável pela missão de tirar o povo do Egito, tinha a sua importância. E tem a sua importância. Moisés tem a sua importância na história. Mas havia uma visão em que Moisés sendo sério. Talvez eles estavam colocando Moisés muito acima do que deveria. É por isso que o escritor diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ele foi fiel em fazer ou ser. Ele está usando agora a ilustração da construção. De repente ele coloca aqui, nós pensa numa construção. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Mas voltando lá para o nosso texto, nos versículos 3 e 4, ele diz: No entanto, assim como aquele que edifica em casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória. O que o autor está dizendo aqui é que, mesmo que Moisés tenha substância, mesmo que Moisés tenha sido parte dessa construção, no entanto, Cristo era mais exaltado do que Moisés. Por quê? Olha o versículo 4. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Falando da vida cristã,
da igreja, né? A igreja, não instituição aqui, né? Mas como um corpo. Quem edificou, quem criou, quem estruturou para viver como deve viver foi Deus. E na pessoa de Jesus, que é o cabeça da igreja, ele merece maior honra. Como nós vamos ver, né? Paulo falando tanto em 1 Coríntios como lá em Efésios, que nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Por isso, Cristo não apenas construiu uma casa, ele não apenas faz parte da casa, ele construiu a casa. Ele tem maior honra do que Moisés, porque Moisés é um servo. Ele é Deus. Ele é o dono da casa. Então, pensando na vida cristã, meus irmãos, desde o momento em que você conheceu a Cristo, você ouviu sobre Cristo, você colocou a sua confiança em Cristo, se você já é salvo, Deus estava trabalhando, fazendo você parte dessa casa. Ele é a própria casa. Ele merece maior honra. Cristo é, como a gente vai ver em Atos capítulo 4, em Efésios capítulo 2, ele é a pedra angular, ou seja, a pedra de fundação. É a primeira pedra colocada em uma construção. Ele é, além de ser a base, né, o sustentador, ele é pedra fundamental. Deus, por meio de Cristo, é aquele que edificou todas as coisas. Nós já vimos isso lá no capítulo 1. Diante disso, então, nós vemos nos versículos 5 e 6, Deus é criador de tudo. Moisés é apenas um servo que executou os planos de Deus, determinado no tempo e na história. O autor, então, no versículo 6, como nós vemos aí, Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós. Se aguardarmos firme, se guardarmos firme a ousadia e a hesitação da esperança. O autor coloca Cristo como dono da casa. Mais uma vez, provando aqui o que a gente passa. De Cristo, presta atenção. Ele faz a relação. Deus é o construtor da casa, é o dono de todas as coisas. E aí, logo em seguida, ele vem. Cristo, porém, é o Filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos, firme a ousadia e a exultação da esperança. Então, nós estamos vendo aqui no mesmo texto, Deus, dono da casa, Cristo, dono da casa, Deus, construtor, Cristo, construtor. Quando você precisar, se precisar de textos a qual comprove a relação de divindade entre Deus e Cristo, Cristo como Deus, esse é um dos textos. Eu estou colocando claramente, a gente vai ver isso muito em outros textos, mas esse é um dos textos da qual nós podemos dizer Cristo sendo dono da casa, construtor, e por isso ele é exaltado acima até mesmo de Moisés. O servo que trouxe a lei, né, por meio de Deus, ele é maior. Isso aqui, no meio dos judeus, até hoje cai como uma bomba, né? Você dizer Cristo é Deus e é superior a Moisés. Isso fica caindo como uma bomba. Mas essa é a ideia mesmo. Cristo, Deus humilde, humilhado, que pagou o preço por nós. Esse Deus, ele é dono da igreja. É o Deus que fundou a igreja. É o Deus que tem a primazia sobre a igreja. E diante disso, nós podemos, então, aguardar desta forma, ele estrutura aí, né? Com firmeza, com ousadia e com uma esperança gloriosa. Aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada, ele diz uma exultação da esperança. Eu acho que a NVI ela capta um pouco melhor esse risado. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual sonhamos. É isso que ele diz, né? Nós aguardamos firmemente, firmes na confiança ou com ousadia, na esperança da qual nos gloriamos. Nos gloriamos na esperança que é o próprio Cristo. Por causa de quem Cristo é, meus irmãos, nós podemos com firmeza, ousadia e uma esperança gloriosa estarmos firmes nele. Não é por causa de Moisés, não é por causa da lei, não é simplesmente por causa de coisas que muitas vezes nós afirmamos religiosamente. E isso aqui para nós é muito importante hoje, porque muitas vezes a gente, o que é que você é salvo? Porque eu aceitei Jesus.
Rapaz, é porque eu levantei a mão, é porque eu fiz parte da igreja, não, isso é aquilo, isso é importante. Mas nós estamos firmes em Cristo porque Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. A resposta é essa. Você chegar lá no céu e se alguém perguntasse, obviamente, né, que não vai perguntar, porque Deus conhece e sabe quem são todos os seus. Se alguém perguntasse, por que você não deixa você entrar aqui? Porque Cristo pagou um preço para entrar. É simples. Não tenho nada que justificar, não tenho, eu posso fazer uma dissertação de por que eu mereceria entrar no céu. E do mesmo jeito que Deus dissertaria ao contrário, porque eu não mereceria. Com certeza ele teria razão. Mas é simplesmente pelo fato de que Cristo fez, sendo enviado a esse mundo como sumo sacerdote perfeito que pagou o preço que era meu. Que ele se torna acima de Moisés, assim como ele se tornou acima dos anjos, exaltado acima de todos. E é por isso que nós devemos e podemos ter essa confiança nele. Nós devemos, então, por causa de Cristo, manter esses sentimentos e afeição diante de nós, olhando com firmeza, com ousadia, uma esperança gloriosa. Ontem nós estávamos numa conferência com alguns jovens aqui, ensinando sobre escravidão do prazer. E o pastor isso são, e nós, especialmente conservadores, muitas vezes perdemos. Né? Nós ouvimos a palavra, pulsa mais no nosso coração, nós vemos a Bíblia de forma religiosa. Deixa o devocional, pô, você não se alegra aqui no meu irmão, você lê a Deus, ela trazer luz aos seus olhos, trazer alegria ao seu coração. O cristianismo, muitas vezes, ele tem a tendência de, quanto mais tempo a gente vai passando, se tornar uma coisa nova, que já não faz mais sentido. Ouvir sobre Deus, ouvir sobre a palavra, ouvir sobre o sacrifício de Cristo, já não traz mais alegria para a gente. E é isso que o escritor está dizendo, meu irmão, porque o fato de até Cristo ser maior do que Moisés, que trouxe a lei, nós podemos, com ousadia, firmeza e uma esperança gloriosa. É o sentido de os nossos olhos deveriam brilhar pelo fato de que, se eu morrer hoje, eu vou encontrar pessoalmente com o meu Salvador. Eu não sei se você pensa isso, mas o fato de que, se hoje for o meu último dia nessa terra, isso deveria me trazer alegria, porque eu vou encontrar aquele a qual eu anseio ver, né? Nós deveríamos pensar sobre isso. Deveríamos pensar e viver uma esperança gloriosa diariamente. Nós devemos, então, por causa de Cristo, manter essas afeições e sentimentos, olhando para o futuro. Mas o autor também ele nos faz uma alerta. Por isso que eu falei. Vida cristã, talvez para alguns que são mais novos convertidos, isso aqui você está dizendo, pastor, isso aí para mim não faz sentido nenhum. Eu estou muito feliz, a palavra de Deus está no meu coração pulsando aqui, eu estou alegre. Mas para alguns que talvez já estejam caminhando um tempo, esse alerta que nos faz logo depois, talvez sirva de um alerta muito grandioso para nós. E ele vai usar o exemplo do Salmo 95 para falar com palavras do Espírito Santo, né? Aqui dentro do uso do Antigo Testamento, ele está pegando o uso do Antigo Testamento para usar aqui no Novo Testamento, ele vai fazer uma forma de aplicação usando o Salmo. O Salmo de alerta. E o fato de nós não mantermos ou não cultivarmos essa alegria e essas afeições por Cristo pode nos cair aqui no segundo ponto. O perigo de um coração endurecido. Qual o perigo de um coração endurecido? Lembra mais uma vez do exemplo da Flores, né, da nadadora? Ela estava bem pertinho. Aí começou a olhar as circunstâncias, as coisas ali, a névoa, o frio. Desistiu. Para muitos de nós, meus irmãos, isso aqui pode ser uma realidade. De nós chegarmos no meio do caminho e a incredulidade bater a nossa porta e a gente abrir a porta para a incredulidade. A gente precisa ter cuidado. Logo em seguida ele vai dizer, diante disso, diante do que nós ouvimos, versículo 7, por causa disso, porque vocês sabem disso, porque vocês conhecem a obra de Cristo de vocês, ele fica fazendo uma ligação, por isso que o autor vai fazendo. Capítulo 2, capítulo 3, agora emendando aqui a metade do capítulo 3, ele vai, por isso, diante do que vocês sabem, diante do que vocês conhecem, diante do que Cristo fez, a inferência direta que vocês deveriam fazer. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz,
Não endureça o coração, como foi na rebelião. No dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo à prova, viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei. E contra essa geração disse, o coração deles sempre se afasta de mim. E eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. O que o escritor de Deus está fazendo aqui, meus irmãos, é fazendo um link e apontando também para o Antigo Testamento, para aquele povo que conhece. Ele está dizendo: vocês conhecem o Antigo Testamento, vocês estão firmados na Torá, vocês estão firmados realmente na lei de Moisés? Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele está fazendo aqui de forma genial um link com o Antigo Testamento, né? Isso aqui até muitos autores hoje, né, contemporâneos, de forma genial também, evangelizam muçulmanos, por exemplo, usando o próprio Corão, né? O Corão. E aqui o que o escritor de Deus está fazendo é evangelizando aquele povo judeu de coração duro, o próprio Antigo Testamento. Ele está dizendo, vocês acreditam, vocês têm como palavra de Deus, pois prestem atenção para vocês não terem um coração duro como os pais de vocês. Que no deserto vendo tudo que Deus fez. Aí você pode ler lá, Êxodo, né? Êxodo do capítulo 1 a 40, você vai ver isso aí direto. Deus trabalhava com o povo, tirava o povo do Egito, qualquer murmuração, qualquer coisinha que acontecia, o povo orava. Aí vem lá Deus de novo, o povo orava. Como nós estudamos, né? Êxodo 32. É incrível aquele texto de Êxodo 32, quando o povo constrói um bezerro de ouro. Um ponto de pelo simples fato de Moisés ter demorado 40 dias no monte, ele dizer assim: é vergonhoso o que Moisés está fazendo, nos abandonou. É vergonhoso. Ei, o Arão, e aí? O que tu vai fazer? Arão, vai fazer o seguinte: traga as argolas para cá, a gente vai fazer o bezerro de ouro. Cabeça de Arão, o sacerdote. Olha a diferença de Arão, um sacerdote falho, que deveria estar fazendo expiação pelo povo, agora ele vai pecar junto com o povo. E chega no momento, se eu não estou enganado, no versículo 7, que Arão diz assim: ei, comemos e vamos beber, porque esse aí é Yahvé, nós vamos adorar a Yahvé. Ele usa o nome sagrado de Deus para apontar para o bezerro de ouro. Olha o coração desse povo. E é esse povo que o escritor de Deus está mandando. Olha, esse povo aí, ele diz assim, versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração, o coração deles sempre se afasta. Um coração duro. Um povo que é um reflexo de incredulidade. É você estar vendo o que Deus fez e está fazendo na sua vida e você constantemente duvidar de Deus. E isso aqui eu não quero trazer um peso sobre vocês que muitas vezes passam por situações difíceis. Talvez, se você não está lutando agora, em algum momento você vai lutar com incredulidade. Mas incredulidade não é o fato de você estar o tempo todo fazendo as coisas contrárias a Deus. Incredulidade, em algum momento, vai ser simplesmente você perguntar: será que Deus realmente está no controle da minha vida? Todo mundo vai lutar com isso, irmão. E você não é um crente maior nem menor porque vai lutar com isso. A grande questão que vai fazer, se você tem um coração crédulo ou não, é porque você vai acordar e vai dizer: eu estou dando vazão aos meus sentimentos e já não que é verdade. Eu sei o que é verdade na palavra de Deus. E os incrédulos não. Esse povo que muitas vezes se diz religioso, que é incrédulo, eles sabem que a palavra de Deus diz, conhecem aqui, eles conhecem o Antigo Testamento. No entanto, eles fazem tudo o contrário ao que Deus diz lá. E aí é por isso que isso o Deus está dizendo assim: ó, cuidado para que vocês não sejam como os pais de vocês. Se hoje vocês ouvirem o Espírito Santo. E esse alerta serve para nós também, meus irmãos. Não é simplesmente pelo fato que um dia você fez uma confissão de fé, você levantou sua mão e creu em Jesus, está tudo bem. Nossa caminhada diz muito respeito, de fato, da decisão que fizemos a respeito de Jesus. Se você levantou sua mão, eu não sei como foi a sua circunstância de receber Cristo como Salvador, mas se a sua vida diz totalmente contrário com a palavra de Deus diz, o que Deus diz, isso pode significar que você está sendo incrédulo. É triste isso, é o que o Senhor está dizendo para nós. Nós precisamos ter cuidado com isso. E ele diz logo no versículo 11: eu jurei então, na minha ira, que não entrará no meu descanso. O que ele está dizendo aqui, o que o autor está dizendo, é justamente isso. Eu jurei que aquele povo
não entraria no meu destino. Se eles fazem, ele faz uma alerta, que para mim é talvez um dos piores, um dos textos mais difíceis, vou dizer piores, mas um dos textos mais difíceis e mais duros que eu vejo nessas escrituras, é esse daqui. Tenham cuidado, um alerta. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que leve a se afastar do Deus vivo. Ele chama, né? Tenham cuidado, irmãos. Está falando para salvos aqui. Tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado para que vocês não tenham um coração mau e descrente ou incrédulo e não se afastem de Deus vivo. Nossas vidas corridas diárias, muitas coisas para fazer, muitas coisas talvez que a gente muitas vezes nem pensa que Deus é. Ou que Deus está fazendo na minha vida, ou se Deus tem alguma coisa a ver com a minha vida. Ou as circunstâncias mesmo. Muitas vezes eu sofro, muitas vezes eu passo por dificuldade, eu passo por um sofrimento, e em vez de eu me voltar para Deus, mais para perto de Deus, o que, é que eu faço? Eu me afasto de Deus. E o escritor está dizendo aqui, sabe quem pode pensar isso? Só você e Deus. Eu não posso salvar o seu coração. Mas ele está trazendo um alerta para nós. Cuidado para que vocês não tenham um coração calmo e descrente ou incrédulo, que afaste vocês do Deus. E às vezes até no meio da comunidade a gente vê isso. Por que eu sei disso? Olha o versículo 13 que ele diz. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E a forma como ele vai dizer aqui, se palavra de Deus, aquilo que Deus falou, né? quem Deus é um dos meios para nos ajudar a nos mantermos firmes em Cristo. Um outro meio que ele vai dizer que é a comunidade. É a comunhão. E a palavra que ele usa é literalmente aqui a palavra de ter ou chamar para o lado. Anime uma outra, a palavra animar é patleo. Caminhar junto, estar ao lado. Então não pense que eu e você fomos chamados para viver sozinhos juntos. Nós não fomos chamados para viver de forma individualista. A comunidade, esse povo que Deus aqui colocou você, que você faz parte dessa comunidade, um dos meios desses irmãos aqui, uma das formas desses irmãos aqui, glorificar a Deus é ajudando você a não se tornar incrédulo. E é animando você, é trazendo você para o lado. Entre das coisas que estiver difícil para você, é de você pedir ajuda mesmo. Vem, precisando de gente, vem para cá para o meu lado, me ajude, porque eu estou lutando com incredulidade. Eu estou precisando de ajuda. Eu estou com pensamentos errados, eu estou pensando o contrário, eu estou pecando. Eu preciso de vocês. A comunidade não é para alguém que está sofrendo ou que está lutando com a incredulidade, você chegar lá e tacar um pau na cabeça e acabar de matar. Não é isso. Pelo contrário, se o irmão está caminhando, se tem vamos usar uma figura de um quartel, se um dos nossos soldados está ferido, o que a gente tem que fazer é ir lá pegar, restaurar. A incredulidade pode bater na porta de minha, sua, na vida de qualquer um de nós. A forma como nós vamos reagir a isso vai dizer muito do nosso coração. Se eu realmente jogo tudo pro alto, vai ser. Quero conversa, deixa pra lá, a vida segue, quero viver sozinho mesmo. Eu vou desobedecer a Deus, eu estou desobedecendo e eu estou tranquilo. Isso possivelmente vai mostrar que você tem um coração duro e mau. Então, essa incredulidade bateu na sua porta, você está lutando com dificuldades, você está passando por tantas provações. Você pede ajuda, chega ali, irmãos, eu estou precisando de ajuda. Me ajude a não cair, me ajude a perseverar e continuar firme. Eu preciso disso. E talvez você não está lutando com incredulidade, mas você pode ser alguém que vai dizer, ei, eu estou vendo que você está fraquejando. Cadê você, irmão? Verdade, aqui você te falta. Eu quero para te ajudar. O meio, um dos meios que Deus vai usar para resgatar e fortalecer aqueles que estão lutando com incredulidade é a comunidade. Lutar é diferente de se tornar incrédulo. É diferente. Certo? Há uma diferença aí. A pessoa que está lutando, ela está se esforçando. Ah, o Espírito Santo falou, né, como a gente está vendo aqui na palavra, e ela está entendendo. Opa, peraí, eu estou caminhando para me tornar incrédulo. Mas eu não quero isso. Eu quero, de fato, ficar firme. E aqui está um dos meios. É a comunidade.
é o povo de Deus. É os irmãos, é os salvos em Cristo, que vão lhe ajudar a caminhar. Paracaléu, anime uns aos outros, traga uns aos outros para perto, caminhe uns com os outros. E aí nós vamos ver essa perícope, esse trecho terreno, esse 14. Por isso, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança desde o princípio tivemos. Por isso que temos nos tornado participantes, perdão, por isso que temos nos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança desde o princípio tivemos. Lembra que Cristo, entendendo o sacrifício de Cristo, é que vai nos tornar uma alegria firme, ousada, gloriosa. Lembra disso? Aqui é o autor está dizendo. É por isso, é diante realmente, se você está lutando, se você pode até passar por incredulidade, mas se você luta e você guardar firme até o fim a confiança que desde o princípio você teve, isso é uma evidência de que de fato Cristo está agindo na sua vida. Não pense, meus irmãos, que o fato de você lutar pela incredulidade te torna menor que outros. Mas o fato de você reconhecer que está lutando, que precisa de ajuda, que vai buscar ajuda, isso é uma evidência que você está se mantendo firme. Eu me lembro de um vídeo que eu vi semana passada de uma jovem lá na igreja do pastor de Macaca. Eles costumam abrir uma sessão de perguntas e respostas no final. E uma jovem perguntando lá, pastor, como é que eu sei, como é que eu tenho evidência, né, ela em lágrimas, de que eu sou salvo, se eu tenho pensamentos errados a respeito de Deus. Muitas vezes eu não confio que Deus está agindo na minha vida. Muitas vezes eu não vejo a evidência na minha vida de que realmente eu sou salvo. Como é que eu sei, pastor? Como é que eu sei que isso é verdade? Uma carta disse assim, uma prova que possivelmente você é salvo é porque você está se preocupando com isso. Os incrédulos não se preocupam com a eternidade. Eles vivem despreocupados. O coração deles é mau e eles estão simplesmente seguindo o fluxo da vida. Aqueles que se preocupam, Senhor, hoje eu estou lutando. Hoje está sendo difícil. Mas eu quero confiar que é verdade. Eu quero trazer alguém para lutar junto comigo. Né? Eu quero trazer alguém para lutar junto comigo. Isso é uma evidência de que possivelmente Deus regenerou o seu coração e você está caminhando no caminho certo. Não é que tudo vai dar certo. Não é que todos os dias a gente vai estar com essa alegria pujante e gloriosa. Mas o fato de nos dias maus, que a incredulidade ou o medo bater na sua porta, você vai lembrar do que Cristo fez. Você vai lembrar da comunidade. Vão ter pessoas aí para dizer, então, vamos para frente, vamos caminhar, é isso mesmo. Hoje você está mais fraco e eu estou junto com você. Amanhã pode ser eu. E a gente está caminhando. Tem um coração incrédulo que manifesta a incredulidade, se mantém na incredulidade, será consequências eternas. É por isso que nós precisamos ter cuidado com o perigo. Ele traz consequências eternas e é o que nós vamos ver no ponto 3, o resultado de um coração eterno. Pode passar? Não tem, então. Tem não? Cortei, foi aí? Ah, sim, eu cortei. Tá bom, então deixa eu ir daqui a pouco. Então, o resultado de um coração entregue é o ponto 3. Não sei porque eu cortei, né? Possivelmente foi do coração incrédulo. O resultado de um coração incrédulo. Qual é o resultado de um coração incrédulo? A gente vê isso nos versículos 16 ao 19. Olha o que ele diz aí. E quem foram os que. Versículo 15, perdão. Versículo 15. Como se diz? Mais uma vez ele repete. Se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. Por quê? Olha só a consequência disso. E quem foram os que ouviram, mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E quem jurou que não entrarão no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que o autor está dizendo é, ele fez uma exposição de Salmo 97, né? Salmo 95, perdão. E ele está mostrando para esses irmãos. Aquilo que Deus disse no Salmo 95 aconteceu. E vocês sabem disso. E ele faz a pergunta para eles.
Quem foram os que caíram lá no deserto? Quem foram os que Deus prometeu que não entrariam no descanso? Eles eram o povo de todos Israel. A resposta deles era única. É por isso que ele está mostrando na palavra texto sagrado. Então, vou continuar, vocês estão me ouvindo? O que nós vemos então aqui é que ele vai mostrar é que o texto sagrado se cumpriu. Simplesmente se cumpriu. Cumpriu-se porque Deus é fiel ao que ele diz. E é por isso que nós precisamos estar alerta contra um coração incrédulo, meus irmãos, porque isso tem uma consequência gigantesca. Uma consequência que muitas vezes vai ser até eterna. Se Moisés era um exemplo usado lá no começo, ele não está sendo contra Moisés, ele não está lutando contra Moisés de modo nenhum. Ele usa Moisés como exemplo. Moisés só não é superior a Cristo. Moisés é um exemplo. Pelo contrário, aquele povo que seguia Moisés não era um exemplo. Não era um exemplo a ser seguido. O povo que seguia Moisés era um povo incrédulo que pereceu. E é por isso que aqueles israelitas que nós vemos, se você ler mais uma vez, você vai ler aí o Antigo Testamento, especialmente lá o Pentateuco. Meus irmãos, muitas vezes dá raiva daquilo ali. Deus está alertando o povo, falando com o povo vai lá e cai. Aí Deus vem e age de novo. O povo vai lá e cai de novo. A gente pensa que esse povo incrédulo. Mas se a gente olhar para a gente, nós somos iguais. Deus faz na minha vida hoje, na sua vida hoje, ele vai lá, trabalha, e quando acontece alguma coisa amanhã, a gente esquece. Meu Deus. Mas peraí, Deus trabalhou na minha vida ontem. Olha o que Deus fez comigo. Deus foi Deus ontem e não hoje. O Deus soberano na história, que criou todas as coisas, que é criador de tudo, que trabalha em todas as coisas. Deus errou na minha vida, história, isso que está acontecendo na minha vida. Nós precisamos ter muito cuidado para não vermos coração credo, porque isso tem resultados muitas vezes eternos. E aí eu preciso fazer outro alerta. Se por um lado, talvez alguns de vocês vão lutar com o coração credo e a luta não é o problema, como eu falei, por outro lado, muitos de fato vão ser incrédulos. Como é que a gente sabe isso? É quando se ouve a palavra de Deus e continua na mesma coisa. O Espírito Santo batendo, né? Lá na sua cabeça, no seu coração, e você permanece no mesmo caminho. Deus trazendo alertas. O que eu devo fazer? Quais são as áreas da minha vida que eu preciso mudar? Quais são as áreas que eu preciso ter cuidado? Onde que eu preciso vigiar? E está lá Deus falando, Deus falando, Deus falando através da palavra dele, e você ouvindo tampado. Isso é evidência de uma pessoa incrédula, de fato. Não é luta. Isso de fato. E a tristeza disso tudo é que isso tem resultados eternos, né? O versículo 19 termina dizendo: assim vemos que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Eles não entraram no descanso, e não está falando de terra prometida, não, está aqui. Não é terra prometida. Descanso aqui, no contexto de Hebreus, é literalmente a morada com o próprio Deus. Eles morreram e não entraram no descanso. O tanto de gente que se perdeu no deserto por causa de incredulidade. Pessoas que viram Deus agindo ali. Deus fez o que fez. O coração dele. E muitos deles se perderam. Deus é soberano na salvação. Sim, sabemos disso. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Mas Deus nos dá a responsabilidade. Se você está ouvindo, você reconhece a verdade de Deus. A palavra de Deus batendo no seu coração. Dominicalmente. E se você ler a Bíblia na semana também, eu espero que leia. Se você ouve pregações da palavra de Deus batendo no seu coração, no foco do seu coração, não endureça o seu coração, meu irmão. O coração duro ele vai ter consequências, muitas vezes consequências eternas. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Se você está lutando com incredulidade, busque ajuda para tratar isso no seu coração. Busque ajuda de pessoas maduras, de pessoas que possam te ajudar a caminhar. Se você está desobedecendo, busque ajuda hoje, hoje ainda. Possivelmente você está lutando com incredulidade ou realmente você seja incrédulo. E aí é questão de salvação, de você realmente, por mais que você esteja ouvindo a palavra há muito tempo, possivelmente você não seja crente no Senhor Jesus o salve. Pode acontecer. Se Deus está batendo na porta do seu coração, no sentido de você ouvir e compreender a verdade de Deus, sabe?
para que você realmente tenha o seu coração transformado em um coração que seja pujante, ouve, obedece e fique firme até o fim. Eu quero terminar então, meus irmãos, diante desse texto de alerta, lembrando do sacrifício do nosso Salvador, do que ele fez. E diante de conhecermos isso, esse alerta, eu queria terminar com algumas aplicações. A primeira delas é: cuidado com o que você diz ser a voz de Deus. Por que nós devemos ter cuidado com isso? Que certamente aqueles que estavam ouvindo isso aqui, do escritor aos Hebreus, eles já tinham ouvido muitas coisas que eles achavam ser Deus. Estavam ouvindo isso. Por isso que ele diz aqui: olha, por isso diz hoje, se ouvirem a voz, não endurece o coração de vocês. Eles conheciam Moisés, eles conheciam a lei, conheciam a Torá, o Antigo Testamento, eles não conheciam Deus. Muitas vezes nós estamos ouvindo coisas que a gente acha que é Deus. A gente até diz, vai sair de Deus. Mas muitas vezes não é a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. A voz de Deus, a sua palavra, vai nos levar à obediência. Se Deus de fato está falando com você por meio da palavra, a evidência de que isso realmente vai fazer efeito na sua vida é você praticar. É você fazer o segundo passo. Só ouvir, todo mundo ouve. Agora, obedecer é o passo de evidência que de fato a palavra fez efeito na sua vida. Então, muito cuidado. Cuidado com o que vocês estão escutando. Muitas vozes aí dissonantes no mundo. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. E até mesmo de dizer que é Deus. A segunda coisa é, diante de tudo isso, nós precisamos ter cuidado com a incredulidade. Talvez, irmãos, vocês vão lutar em algumas situações, como eu já falei. Mas cuidado para vocês não terem um coração incrédulo. Como é um coração incrédulo? De ouvir a palavra de Deus e isso não fazer efeito no Bíblia. É simplesmente eu estou numa vida religiosa. Venho aqui no domingo, feira, as programações que tem. Essa palavra durante a semana não faz nenhuma diferença na minha vida. Nada. Eu não penso em Deus nos meus negócios, eu não penso em Deus na criação dos meus filhos, eu não penso em Deus enquanto eu dialogo e converso com a minha esposa ou com o meu esposo. Eu não penso em Deus enquanto eu vou para fazendo meus planos, nada. Eu abro a Bíblia, estou com a igreja. Eu abro a Bíblia, de manhã, eu vou lá, opa, hoje é o dia do dia tal. Vou aqui, fiz aqui a meu devocional. E acontece. Religiosamente falando, nós precisamos ter cuidado. Incredulidade, o escritor chama aqui atenção de irmãos. Ele não está falando de pessoas lá fora, não é irmãos. Cuidado, irmãos. Que nenhum de vocês tem um coração mal incrédulo. Cuidado, meus irmãos. Se a incredulidade bater no seu coração, mande esse desgraçado embora, peça ajuda. E talvez você vai lutar, talvez alguns de vocês vão lutar com mais força. Mas lute. Não se entregue. Não deixe a palavra bater no seu coração e voltar. Lute. E um dos meios que nós vamos, então, no terceiro tópico é que nós vamos ver a evidência de que você está lutando com a incredulidade é que você está perseverando. Mesmo muitas vezes contra as mentiras que Satanás está lançando no seu coração, o que você está vendo, às vezes na sua situação, parece que você não está vendo Deus aqui ali. Mas eu estou perseverando. Eu acredito que o que Deus disse aqui é verdade. E eu vou me manter firme, mesmo contra os meus pensamentos. As minhas emoções, os meus sentimentos não são maus, são bons. Quando? Quando eles me levam a obedecer a Deus. Quando eu estou com medo, quando eu estou muitas vezes sem esperança, o que eu tenho que fazer? Ir para o lugar certo. Agora, quando o medo me domina, quando a ansiedade me domina, quando a desesperança me domina, eu estou usando de maneira errada. Deus nos deu emoções para que nos impulsionasse a agir. Então, persevere. Quando a incredulidade, o medo, a ansiedade bater no seu corpo, morra para os pés de Jesus. Busque a ajuda daqueles irmãos que são da comunidade. Anime-se para Caléu, traga para o lado um do outro. Persevere. Jesus pagou um preço gigantesco que eu e você não poderíamos pagar. E nós pensamos nisso. Nós vamos morrer na praia, sendo incrédulos. Seria uma tristeza muito grande. Não brinque com a incredulidade. Não brinque com o seu coração, porque ele é enganoso e ele é mau. Nós precisamos ter cuidado com isso.
Que a palavra de Deus possa ser aplicada aos nossos corações. Nós saímos daqui encorajados, alegres, pelo que Cristo fez. Mesmo que talvez a nossa situação não seja tão boa no momento. Mas eu não me alegro pelo que eu vejo. Né? E nós vamos ver isso mais na frente aqui em Hebreus. Eu me alegro pelo que Cristo fez. Pelo que eu sei de Cristo. E pelo que Ele fez por mim. Amém? Vamos lá. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse encorajamento que o Senhor nos dá. Senhor, nos livra da incredulidade. Senhor, batendo na nossa porta, por favor, Senhor Deus, nos ajude. Nos ajude a nos voltarmos para Ti, para a Tua palavra, confiando no que o Senhor disse, é verdade. Ajude-nos com irmãos, a sermos encorajados uns pelos outros nos momentos em que alguns estiverem tropeçando, falhando, que nós venhamos lá, Deus, buscar os nossos irmãos. Que nós venhamos, Deus, ser promotores, encorajadores de mudança, de perseverança. Que nós possamos olhar para Ti, mesmo quando tudo parece não fazer sentido. Nos ajude, Senhor Deus, a continuarmos firmes em Ti. Em nome de Jesus.